vocês chegaram a fazer os exercícios lá da apostila, da aula 7? Ou ainda não deu tempo? Como é que foi? Tá, então eu vou começar essa aula terminando o que ficou da aula passada, sem conseguir terminar, né, que ali a aula durou um pouquinho mais do que era para durar, então eu vou terminar agora a explicação, e aí depois a gente vai começar os exercícios. E a gente vai fazer naquele esquema, tá? Aqueles que vocês sentiram mais dúvidas, a gente pode estar trabalhando em cima deles com mais calma, porque é uma quantidade bem grande de exercícios. Ontem alguém perguntou lá no grupo, né, se tinha erros também no gabarito. Eu encontrei alguns erros, tá? E aí vou conversar com vocês enquanto a gente faz. Então, se alguma resposta de vocês não bateu com o gabarito, pode ser que sejam essas questões. Também já vou encaminhar, vou mandar aqui, achei alguns erros. E é isso, então. Então, vamos começar. Bom, então, tá compartilhando? Tudo certo? Tá bom. Tá, então a gente parou aqui na lei de Hess, né? E aí foi onde eu falei que a lei de Hess nos permite determinar a variação de entalpia através de reações diretas ou por etapas. E aí eu trouxe esse exemplo aqui. Vocês querem que eu refaça esse exemplo aqui? Ou eu posso já começar da onde a gente parou mesmo? Que foi alguns slides para frente. Se vocês quiserem, eu repito. Tá, então a gente tem essa reação aqui do carbono reagindo com o gás oxigênio, formando o gás carbônico. E a gente não sabe essa variação de entalpia aqui. Porém, a gente tem a informação dessas três reações aqui, que a gente sabe, então, a variação de entalpia delas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... Aí, primeiro a gente identifica, né? Por exemplo, a gente tem um carbono. Nessa primeira reação, a gente tem esse carbono aqui. A gente também tem o gás oxigênio, onde a gente encontra eles aqui. E o gás carbônico a gente encontra desse lado aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, como a lei de Hess nos permite considerar essas equações como equações algébricas e a gente pode manipular elas de maneira fazendo com que a gente consiga cortar alguns termos e até chegar na equação de interesse. Deixa eu só pôr um ponteiro aqui. Então, aí foi onde eu falei para vocês que a gente teria que inverter essa primeira equação para ter mais ou menos essa que a gente tinha aqui em cima, porque na que a gente precisa chegar, o carbono, ele é um reagente, e nessa primeira equação aqui, ele está como produto. Tudo bem? E aí, por isso que a gente inverte essa equação aqui. E aí, invertendo, a gente tem isso daqui que eu coloquei, que tudo que antes era produto, agora vira reagente, e tudo que era reagente vira produto. E a variação de entalpia também precisa inverter. Então, se toda a equação inverte, ela também precisa inverter. Então, se ela era negativa, ela passa a ser positiva. E aí, agora a gente já chega aqui com a equação invertida, essa primeira aqui, que antes estava assim, agora ela passou a ser assim, e passou a ser uma variação de entalpia positiva. E aí, agora, o que a gente pode fazer? Agora, a gente começa a cortar o que a gente tem de igual antes da seta com o que a gente tem depois da seta. E por que a gente corta?
Bom, então tudo que tem antes da seta e depois da seta, a gente pode considerar que não fez parte da reação. Se a gente tem água no início da reação e no final continua tendo água no nosso becker, essa água não reagiu com nada, não formou nada, então a gente pode considerar que ela não participou, a gente fala que ela não participou da reação. E por isso, então, que a gente corta ela para a nossa equação aparecer só o que de fato reage e participa da nossa reação. Tudo bem? Cortar o que tem de igual. Vocês entendem o porquê disso? Tá bom. E aí, quando a gente corta tudo, o próximo passo é somar todas as nossas equações. Então, a gente vai somar a 1 com a 2 e com a 3. Então, a gente vai ter o C, o carbono aqui como reagente, ele vai vir como reagente. Aqui a gente tem meio mol de O2, então aqui a gente tem um oxigênio só. Nessa de baixo, a gente também tem meio mol de O2, então a gente também tem mais um oxigênio. Então, um oxigênio com um oxigênio, a gente forma 1 mol de O2. E o gás carbônico está como produto e ele vem para cá como produto. Então, a gente somou essas equações aqui. E a variação de entalpia? A variação de entalpia a gente também vai somar todas elas. Assim como a gente somou os nossos reagentes e os nossos produtos, a variação de entalpia também vai ser um somatório de todas elas, da variação de entalpia de todas as etapas. Então, vai ser 150 mais o menos 273 mais o menos 231. Tudo isso é kJ por mol, e a gente vai chegar no resultado de menos 354 kJ por mol. Então, a lei de Hess, ela é isso. Ela vai permitir que a gente chegue numa variação de entalpia que antes era desconhecida, através de equações e variações de entalpias conhecidas. Então, agora eu trouxe um exemplo para vocês sobre esse conteúdo aqui. Então, é uma questão do Enem. Então, diz que a glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos, que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, essa daqui é a equação da combustão da glicose, e esse daqui do ácido lático. Então, vamos tirar... Ah, tá. E aí, aqui a gente continua com as nossas equações, e aí a pergunta é, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Bom, então agora a gente vai tirar as informações do nosso texto. A pergunta diz, o processo anaeróbico. Vocês sabem o que é um processo anaeróbico? Como eu falei na semana passada, o Enem ele é uma prova que exige conhecimento interdisciplinar. Então, isso aqui é uma questão de química, mas envolve biologia também, e conceitos, né, da biologia. Então, processos anaeróbicos são aqueles processos com ausência de O2. E na nossa questão, ela diz que, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2. Então, e aí nesse caso, quando isso acontece, a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, aí a gente pode ir juntando as nossas informações. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? Aqui eu trouxe destacado essa parte do déficit de O2. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa montar uma equação onde a glicose seja convertida em 2 moléculas de ácido lático. Isso mesmo, não tem presença de oxigênio.
Tudo bem isso que eu falei agora, dessa parte de montar uma equação onde a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático? Tá. Então, aí agora a gente vai tentar montar essa equação. A gente sabe que a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático, mas aqui a gente tem uma glicose e um ácido lático. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar nessa reação aqui. E aí, o que a gente faz? A gente multiplica essa daqui que aparece o ácido lático por 2. Porque precisa ser convertida em 2 moléculas. Então, a gente multiplica toda essa equação aqui por 2. E também a gente precisa inverter ela, porque o ácido lático está como um reagente, mas na verdade a gente quer que ele seja um produto. Então, a gente vai manter essa primeira equação da forma que ela está aqui, exatamente igual. E essa daqui a gente vai multiplicar por 2 e inverter. Então, a gente vai ter 6 gases carbônicos, 6 águas, 2 ácidos láticos e 6 O2. E a entalpia, que antes era menos, virou mais. E esse valor aqui também é multiplicado por 2. Então, aí a gente chega nisso daqui, e aí a gente pode cortar o que tem de igual dos dois lados. E aí, somando isso, a gente chega que 1 mol, de glicose se transformou em 2 mols de ácido lático. Tudo bem o que eu fiz até agora? Tá bom. E a variação de entalpia também. Eu somo as duas e a gente chega numa variação negativa de 112 kJ. Como a gente viu na semana passada, uma variação de entalpia negativa nos dá a informação de que esse processo é um processo exotérmico, um processo que libera energia para o meio. E aí a pergunta é, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Então, com esse valor aqui, o que a gente consegue chegar? Em qual dessas daqui, né? Então, a primeira, ela diz que libera 112 kJ por mol de glicose. E é essa, né? Então, fazendo toda essa conta, a gente chega na variação de entalpia. Novamente, né? Aqui é uma variação negativa, então é um processo exotérmico, então libera. Então, aqui, esse 112, ele tá positivo, mas a informação de que libera 112, a gente sabe que essa variação tem que ser negativa. Tudo bem? Ficou alguma dúvida da lei de Hess? Passei muito rápido? Ou... Tá bom, então vou para frente. Então, para terminar, ainda, né, a gente falou sobre troca de calor, troca de energia, enfim, aumento da temperatura, diminuição de temperatura, e tudo isso, então, a gente estudou a termoquímica. Então, a gente pode trazer a termoquímica para a mudança dos estados físicos. Bom, então, estados físicos, sólido, líquido e gasoso, a gente sabe que nesses processos de mudança de estado físico, a gente tem uma troca de energia, uma troca de calor, porque ou a temperatura vai baixar, ou a temperatura vai subir, e aí isso vai fazer com que haja essa troca, essa mudança de estado físico. Então, a gente pode, aqui eu trouxe todas elas, né, do sólido para o líquido a gente tem a fusão, do líquido para o gasoso a vaporização, e do sólido direto para o gasoso a sublimação. Do gasoso para o líquido a liquefação ou a condensação, do líquido para o sólido a solidificação, e do gasoso para o sólido a gente chama de ressublimação. Ou, em alguns casos, a gente pode encontrar como sublimação reversa. Bom, mas então eu falei de troca de energia, né? Então, vamos lá. Do sólido para o líquido. Vamos imaginar um cubinho de gelo. A gente passando esse cubinho de gelo para água líquida.
Vocês acham que a gente tem que... a temperatura tem que subir ou tem que baixar? Para a gente passar do sólido para o líquido? A temperatura tem que subir. Porque se a temperatura sobe, por exemplo, o cubinho de gelo, ele é um cubinho de gelo até 0 graus. Né? Então, -1, -2, ele continua sendo um cubinho de gelo. Quando chega ali em 1 grau, aí a gente já tem água líquida. Então, a gente aumenta essa temperatura para que haja essa mudança de estado físico, do sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, é a mesma coisa. A gente tem que continuar aumentando essa temperatura. E do sólido para o gasoso também. Então, nesse caso, quando a gente aumenta a energia do meio, aumenta a temperatura do meio, vocês acham que a gente está fornecendo energia para o nosso sistema ou a gente está retirando energia do sistema para aumentar a temperatura? Isso. A gente fornece energia para que essa temperatura aumente e para que haja essa mudança de estado físico. Já o contrário, né, os processos, vamos supor, da direita para a esquerda, a gente tem o contrário. Então, para ir do gasoso para o líquido, a temperatura tem que baixar, Então, no caso, a gente retira calor, né? Então, tem uma diminuição ali de temperatura nesse meio. Então, a gente pode trazer o conceito de endotérmico e de exotérmico. Lembrando que endotérmicos são aqueles sistemas que absorvem calor. Então, são sistemas que recebem calor. E já os exotérmicos são aqueles que liberam calor, eles perdem calor. Então, a gente diz que as mudanças de estado físico aqui, da esquerda para a direita, elas são endotérmicas, são processos endotérmicos. E da direita para a esquerda são processos exotérmicos. Porque nesse caso aqui, da direita para a esquerda, eles estão liberando energia. Eles estão perdendo energia para o meio, para a temperatura diminuir. Tudo bem? Então, é isso. Acabou aqui o conteúdo, mas eu trouxe um exemplo ainda que envolve entalpia padrão e mudança de estado. Então, aqui, considere os seguintes valores de entalpia padrão da síntese do ácido clorídrico a partir dos mesmos reagentes no estado gasoso. Então, aqui a gente tem o ácido clorídrico na forma gasosa e na forma líquida. Então, a entalpia padrão dele na forma gasosa é de menos 92,5 kJ por mol, e na forma líquida é de menos 108,7. Aí ele pede para calcular a entalpia padrão em kJ por mol de vaporização do HCl, e também pede para nomear duas mudanças de estado dessa substância que sejam exotérmicas, ou seja, que liberam calor. Então, a gente precisa lembrar o que é vaporização. Vaporização é quando a gente passa do líquido para o gasoso. Então, a gente precisa montar uma equação. Montar não, né? A gente já montou aqui. Mas a gente precisa considerar essa equação aqui, do HCl passando do líquido para o HCl gasoso. Tudo bem? Por que que é essa a equação? Tá. Então, aí aqui a gente tem a informação das entalpias, né? Tanto do gás quanto do líquido. E a gente viu também que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes.
E aí, então, a gente vai ter a entalpia do HCl gasoso, porque ele é o nosso produto, menos a entalpia do HCl líquido, porque ele é nosso reagente. E aí, fazendo essa conta, a gente chega que a entalpia de vaporização do HCl é de 16,2 kJ por mol. Então, aí, a gente já calculou a entalpia padrão, e agora a gente precisa nomear duas mudanças de estado físico que sejam exotérmicas. Então, as exotérmicas são aquelas que liberam energia. Então, pode ser a de vaporização, mas também pode ser... Não, a de vaporização não, desculpa. Pode ser a de solidificação, que é aquela que a gente passa do líquido para o sólido. A de condensação ou liquefação, que é quando a gente passa do gás para o líquido. E a ressublimação, que vai do gás para o sólido. A liquefação ou a condensação, ela seria o contrário do que a gente fez aqui, porque a liquefação é quando a gente passa de gás para líquido. Então, tudo inverteria aqui e a gente teria uma variação negativa. Então, isso indica que é um processo exotérmico. Tudo bem? Tá. Então, acabou o conteúdo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou a gente pode começar os exercícios? Não sei quais são as perguntas. Tá, deixa eu voltar aqui nesse slide. Deixa eu ver qual que é. Aqui. Bom, numa reação química, eu trouxe um exemplo genérico aqui, onde o A e o B eles vão reagir formando o C. Então, o reagente é tudo aquilo que reage no início da nossa reação química. Então, é tudo aquilo que a gente coloca no início da nossa reação, que a gente espera que reaja de alguma forma, formando algo do nosso interesse. E o produto é tudo aquilo que é o resultado da nossa reação. Então, lá no final da nossa reação, o que a gente tem dentro do becker são os produtos. Tudo bem? Bom, nem sempre. Sempre que a gente tem uma equação, então, por exemplo, aqui, sempre que o problema fornecer uma equação, sim, vai ser sempre nessa ordem. Esses são os reagentes e esses são os produtos. Agora, por exemplo, a gente pode ser que a gente tenha que montar a nossa equação, que foi esse caso aqui. A gente teve que pensar como a gente montaria a nossa equação. E aí, como que a gente interpreta essas equações para saber o que são produtos e o que são reagentes. Bom, então, por exemplo, aqui nesse texto, o enunciado nos dá a informação de que a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, isso nos dá a entender que a gente tinha glicose no início e depois ela foi convertida em ácido lático. Então, no início a gente tinha glicose e depois a gente tinha ácido lático, porque essa glicose foi convertida nas moléculas de ácido lático. Tudo bem? E aí, no caso, a glicose seria nosso reagente e o ácido lático o nosso produto. Então, nem sempre a equação é dada de forma... nem sempre a equação é dada, né, na forma de equação. Mas aí, o enunciado nos passa como é a reação. E aí, a partir de como acontece a reação, a gente monta a equação. Então, tá. Então, agora a gente pode ir para os exercícios. Tá. Então, vou compartilhar os exercícios agora. Aqui.
Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tudo bem? Estão vendo já? Tá bom. Então, vocês fizeram, vocês estão com dúvida em algum, que vocês querem que eu faça mais detalhado, ou eu posso ir fazendo? E aí, se for surgindo dúvidas, vocês vão fazendo enquanto eu faço. Tá bom. Então, eu vou fazendo. Então, aqui no primeiro, o enunciado diz que o preparo de uma solução de hidróxido de sódio em água ocorre com desenvolvimento de energia térmica e, consequentemente, aumento da temperatura, indicando tratar-se de um processo. Aí a gente pode colocar sem variação de entalpia, sem variação de energia livre, isotérmico, endotérmico ou exotérmico. Bom, então aqui a gente pode destacar algumas informações no nosso enunciado. Ele diz que há um desenvolvimento de energia térmica. E aí, quando a gente sabe que tem um desenvolvimento de energia térmica, a gente sabe que aconteceu uma reação química, né? Porque se há troca de energia, aconteceu uma reação química ali. E diz que também esse desenvolvimento de energia térmica fez com que aumentasse a temperatura do meio. Então, a gente tem que falar que tipo de processo é esse. Então, quando a gente tem um processo que aumenta a temperatura, vocês acham que ele é o quê? Qual desses? Ele é um processo exotérmico. Aqui gera alguma dúvida, gera essa confusão, tá? Porque assim, o endotérmico, ele vai retirar calor do meio. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma reação acontecendo num becker. Se a gente tem uma reação endotérmica acontecendo, o becker vai ficar bem gelado, porque o nosso sistema ali, nossa reação, ele retira o calor da parede do becker para essa reação acontecer. Agora, quando ele libera energia, essa energia ela é sentida na forma de aumentar a temperatura. Tudo bem? Por que que é exotérmico? Então, exotérmico libera calor. E aí, se libera calor, lembra que a gente está analisando um aumento de temperatura na nossa vizinhança. E não ali no nosso sistema em si, tipo, onde está acontecendo. A gente vai sentir um aumento de temperatura. Então, se a gente sente um aumento de temperatura, é porque a nossa reação está liberando calor. Tá, eu levei em conta a parte de receber calor. Tá, um processo endotérmico, ela recebe calor, realmente, mas como eu posso explicar isso para vocês? Eu posso dar um exemplo de uma reação endotérmica. Sabe quando a gente deixa cair acetona na mão, por exemplo? A gente vai tirar um esmalte, a gente passa um algodão com acetona, ou quando encosta álcool na nossa mão, também, a gente sente uma sensação de gelado, assim. Fica gelada a nossa mão quando a acetona ou álcool encosta nela. E por quê? Porque o álcool e a acetona, eles retiram calor, eles absorvem calor da nossa pele para evaporar. Então, a sensação que nos dá é de gelado. Então, essa vizinhança vai ter uma diminuição de temperatura.
E já nos exotérmicos, não, é o contrário. Então, a gente sente um aumento da temperatura, porque eles estão liberando calor. Tudo bem? Tá. Vocês querem que eu explique de outro jeito? Não sei se ficou claro. Então, sempre que a gente sentir um aumento de temperatura na vizinhança, por exemplo, assim, quando a gente vai preparar realmente uma solução de hidróxido de sódio, o becker fica tão quente que a gente não pode encostar nele, de tão quente que a gente sente, porque essa reação está liberando muito calor. Então, a gente sente essa energia sendo liberada. Ao mesmo tempo que, num processo endotérmico, a gente vai sentir gelado, porque essa reação retirou calor da vizinhança para que ela aconteça. A vizinhança é o sistema, é onde acontece a nossa reação. E a vizinhança é o que está próximo a ela. Então, por exemplo, se a gente tem uma reação acontecendo num becker em cima de uma bancada, por exemplo, o que está dentro do becker é o nosso sistema. As paredes do becker é a fronteira, que a gente chama. E aí, bem próximo às paredes do becker do lado de fora ou a bancada, é nossa vizinhança, que é aquilo que pode ou não trocar energia com o sistema. Tem a ver porque o sistema e a vizinhança, eles vão estar trocando calor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o sistema perde calor, mas a vizinhança ganha, na mesma proporção. Todo o calor que é liberado é recebido pela vizinhança. Então, a vizinhança que sente esse aumento da temperatura, por isso que é exotérmico. Tá, é quase isso. No endotérmico, a temperatura da vizinhança diminui, mas o sistema está absorvendo calor. E já no exotérmico, ele está perdendo calor e aí a temperatura da vizinhança aumenta. Tá bom? E aqui também, né, gente, a gente pode ver que diz que há um desenvolvimento de energia térmica. Então, se há um desenvolvimento, é como se tivesse, vamos supor, meio que criando essa energia térmica, fornecendo essa energia térmica. Tá, mas aí fazendo mais questões, eu acho que vocês vão conseguir entender essa parte do endotérmico com o exotérmico. Bom, aí já a 2 aqui é mais ou menos o que eu falei, dei o exemplo para vocês antes. Então, na 2 ele diz que, ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação de água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, aí a gente tem que falar se ele é um processo endotérmico ou exotérmico, e se um processo endotérmico ele cede ou retira calor, ou o exotérmico cede e retira calor. Bom, então agora, nesse caso, né, ele é o contrário daquilo que a gente viu antes. Então, antes a gente viu que deu uma sensação de aumento de temperatura. E já nesse aqui a gente sente frio. Então, a nossa temperatura diminui. Então, nesse caso, e aqui também fala sobre a evaporação da água, né? A evaporação, então, é o processo de sair do líquido para o gasoso.
Então, nesse caso, a gente precisa fornecer energia para o sistema ou a gente retirar energia do sistema para que ocorra, para passar do líquido para o gasoso. A gente precisa fornecer energia. E aí, quando a gente fornece energia para o sistema, então, ele absorve calor. E aí, nesse caso, então, a gente tem um processo endotérmico, porque a água vai estar retirando o calor do nosso corpo para conseguir evaporar. E aí a gente sente esse frio, porque a gente tinha uma quantidade de calor ali na nossa pele, mas a água precisa desse calor, então ela vai retirar, e aí a gente vai sentir frio. Tudo bem? Vocês conseguem entender quando eu falo assim, a gente precisa fornecer, e aí o sistema absorve? Então, a gente sempre tem que pensar que a gente sempre está falando de vizinhança e sistema. Quando o sistema absorve energia, a vizinhança está fornecendo energia. Quando o sistema libera energia, a vizinhança está recebendo energia. É sempre essa troca entre sistema e vizinhança que a gente vai estar falando. Ah, tá. Tá. Aí aqui, nesses problemas, a gente sempre precisa primeiro interpretar o que seria nosso sistema e nossa vizinhança, né? Por exemplo, aqui a gente pergunta sobre a evaporação da água. Então, no caso, é uma situação que está acontecendo com a água, é uma reação que vai acontecer com a água. A água vai passar de um estado físico para outro, então a reação está acontecendo nela. Essa troca de energia vai acontecer com o nosso corpo, mas nada vai acontecer no nosso corpo. Ele só vai perder energia. Não vai acontecer uma reação nele. Tudo bem? E aí, depois que a gente estabelece certinho o que é sistema e o que é vizinhança, a gente consegue pensar nessas trocas, em como elas acontecem, e o que está absorvendo e o que está cedendo calor. A água, ela tá no nosso corpo porque a gente estava, por exemplo, numa piscina, no mar. Então, a água, ela tá na superfície do nosso corpo, mas ela não tá saindo do nosso corpo. Tudo bem? Se vocês quiserem pensar, é só pensar com um álcool. Vocês já, sei lá, colocaram até o álcool em gel, a gente consegue sentir essa sensação. Quando a gente coloca álcool em gel, espalha na nossa mão e espera um tempinho, a gente vai estar sentindo uma sensação de frio. E é por conta disso. O álcool, ele tá na nossa pele, né? Mas a reação vai estar acontecendo só no álcool mesmo. Tá, vamos indo. Qualquer coisa a gente volta aqui. Então, agora, considerando o gráfico. Tá. Antes de ir para frente, essas daqui, elas são as mais teóricas em relação, assim, de imaginar situações. As outras, elas são um pouco mais práticas, né, de analisar gráfico, aplicar fórmula. Então, talvez essas de conteúdo aqui, a gente possa voltar um pouco mais para explicar um pouco mais sobre vizinhança, sistema. As outras, talvez vocês não sintam tanta dificuldade, mas também se tiver, a gente dá um jeito, né? Então, aqui, considerando o gráfico, isso daqui, então, aqui a gente tem nosso caminho de reação e aqui a gente tem nossa quantidade de calor, nossa entalpia.
E aí a gente tem que, no início da reação, a gente tem essa entalpia, e a gente tem essas substâncias aqui. E aí no final da nossa reação, a gente tem essa entalpia aqui e essas substâncias aqui. E aqui mostra a flechinha de como é a nossa variação de entalpia. Então, para começar, esses daqui vão ser nossos reagentes e esses daqui vão ser nossos produtos. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque esse eixo aqui é sobre caminho de reação. Então, aqui a gente inicia a nossa reação e conforme vai passando o tempo, a gente vai para frente da nossa reação. Então, aqui a gente tem o início e aqui a gente tem o final. Então, aqui vão ser os reagentes e aqui os produtos. E aí a gente sabe que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa é a entalpia dos reagentes e essa é a entalpia dos produtos. A gente então consegue ver, sabendo que a entalpia cresce, né, de baixo para cima, que a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. E aí, quando a gente diminui um número maior de um número menor, a gente tem uma variação negativa. Então, o ΔH, nesse caso aqui, é negativo. Tudo bem até aqui, nessa explicação? Tá. E aí, quando é uma variação negativa, a gente tem processo endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. E aí, então, uma reação exotérmica, ela libera ou absorve calor? Ela libera calor. Então, é a alternativa D. Tudo bem nessa questão? Tá bom. Então, vou para frente. Agora, nessa reação aqui, a gente tem que o uso de hidrogênio como combustível para automóveis é uma das apostas da indústria automobilística para o futuro, já que a queima do gás hidrogênio libera apenas água como produto da reação e uma grande quantidade de calor. A reação de combustão do gás hidrogênio é apresentada abaixo. Então, a gente tem essa reação aqui e a gente tem essa variação de entalpia. E aí, novamente, perguntas que a reação acima é uma reação. Aí a gente também tem que indicar se ela é exotérmica ou endotérmica, e aí com liberação ou absorção de tantos quilojoules por mol. Então, nesse caso aqui, a gente tem que é uma variação negativa. Então, novamente, a gente tem que é um processo exotérmico. Então, a gente tem essas duas alternativas. A B, ela diz que é um processo exotérmico com liberação de 483,6 kJ por mol de gás hidrogênio. E a E diz que a liberação por mol de gás hidrogênio é de 241,8 kJ. E aí, qual delas, né, que é a certa? Então, aqui, como a gente tem que é por mol de gás hidrogênio, e aqui a gente tem que são 2 mols de gás hidrogênio, a gente sabe que, na verdade, essa quantidade de energia liberada aqui, ela é para 2 mols. Então, o que a gente faz? A gente divide por 2. Porque se para 2 mols são isso, isso, para 1 mol vai ser quanto? E aí, dividindo, a gente chega nessa quantidade aqui. Então, é a alternativa E, a certa. Tudo bem? Posso ir para frente?
Ok. Tá, então aí aqui agora nessa 5, considere os seguintes dados, e aí a gente tem essas três equações aqui, e aí pode-se afirmar que o reagente tem maior energia do que o produto somente em... Nesse caso aqui, a gente vai considerar essa fórmula aqui. Então, a variação de entalpia dos produtos menos do reagente. Se o reagente se aqui, né, a energia do reagente é maior que a do produto, essa subtração ela tem que dar positiva ou negativa? Se um número maior, tem que dar negativo, isso mesmo. Então, a gente vai observar a reação onde essa variação é negativa, porque a gente vai estar diminuindo aqui, né? Um número menor por um número maior do que ele. Então, vai ser negativo. E aí, no caso, é a B. Certo? Tá. Vamos para frente. Então, aqui, assinale as proposições que definem corretamente a entalpia padrão de formação das substâncias indicadas abaixo. Então, a gente tem todas essas opções aqui e a gente precisa assinalar em qual delas que ocorre e que a gente pode, na verdade, estar utilizando uma entalpia padrão de formação. Então, para ser uma entalpia padrão de formação, a gente tem algumas regras que precisam acontecer para que, de fato, a gente possa considerar como uma entalpia padrão de formação. A primeira delas é que todas as substâncias precisam estar em condições padrões, que é 25 graus Celsius e 1 atm. Mas, além disso, a reação tem que acontecer só com substâncias simples, que são aquelas que são formadas apenas por átomos de só um elemento, e também tem que ser pela forma alotrópica mais estável. A forma alotrópica é aquela, por exemplo, aqui do carbono tem a grafite e a diamante. A mais estável é sempre a mais comum da gente encontrar. Então, entre grafite e diamante, é mais fácil a gente encontrar grafite. Então, a gente diz que ela é a forma mais estável do carbono. Então, nesse caso aqui, é isso. A gente tem que só observar se tudo isso está acontecendo, se é a forma alotrópica mais estável e se é só a substância simples. E aí, se sim, a gente pode considerar como uma entalpia padrão de formação. Então, nesse caso aqui, a gente tem carbono grafite e gás hidrogênio. Nesse caso, é uma substância simples, que a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Substância simples é sempre aquela que é formada por átomos de um só elemento. Então, no caso aqui, a gente tem 2 átomos, mas os 2 são de hidrogênio, então é uma substância simples. Agora, eles formam uma substância composta, porque a gente tem átomos de diferentes elementos. A gente tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Então, isso daqui é uma substância composta. Mas essas substâncias simples aqui, elas são só nos reagentes, tá? Então, no caso, é uma reação entre substâncias simples com uma forma alotrópica mais estável. Então, no caso, a primeira é verdadeira. Tudo bem? Por quê? Tá. Na segunda, a gente tem o carbono diamante e o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio é uma substância simples e o carbono diamante também é uma substância simples. Mas a gente não tem a forma alotrópica mais estável do carbono aqui. O diamante não é a forma mais estável. Então, nesse caso aqui, ela está errada. Essa segunda. Aqui, agora, a gente tem
é o enxofre rômbico e o gás oxigênio, formando aqui esse composto. Nesse caso, a gente tem o enxofre, que é uma substância simples, e o gás oxigênio, que é uma substância simples. Mas será que o enxofre rômbico é a forma alotrópica mais estável? Sim. Então, a forma mais estável, a forma alotrópica mais estável do enxofre é o rômbico. Lembrando novamente o que são formas alotrópicas, conforme a organização de como esses átomos estão. Então, o enxofre rômbico é mais comum do que o enxofre monocíclico. Monoclínico. Não sei se está certo, monoclínico. Mas, enfim, o rômbico é o mais comum, tudo bem? Tá. Então, aqui considerando que o rômbico é o mais estável e que o O2 é uma substância simples, a gente tem que isso daqui é verdade também. Nesse caso aqui, a gente tem o metano reagindo com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Nesse caso, não está certo, porque o metano não é uma substância simples, ele é uma substância composta, porque tem carbono e hidrogênio. Nessa daqui, a gente tem o hidrogênio reagindo com o cloro. Os dois são substâncias simples e, nesse caso, a gente não tem forma alotrópica. Então, sim, está certo. Não necessariamente precisam ter as duas, tá? Por exemplo, nesse daqui não tem forma alotrópica, mas é reação só com substâncias simples, então tá certo. E aqui a gente tem uma reação entre o enxofre rômbico e o carbono grafite. Então, todos eles são substâncias simples e estão na forma alotrópica mais estável. Então, também tá certo. E aqui no último, a gente tem o enxofre monoclínico e o O2 reagindo. Então, nesse caso, a gente não tem a forma alotrópica mais estável do enxofre, então está errado. E a somatória dessa questão, então, fica 53. Tudo bem. Não, esse 25 graus Celsius aqui, ele é só para informar que, além de tudo isso daqui, a gente precisa estar nessas condições aqui de 25 graus Celsius e 1 atm. Nesse caso aqui, foi só para... Nesse caso aqui, a gente não precisou considerar a temperatura nem a pressão, mas é só para lembrar que a entalpia padrão de formação sempre tem que estar a 25 graus Celsius e 1 atm. Aí agora, a próxima questão é uma questão teórica também. Então, a termoquímica estuda a energia e o calor associados a reações químicas e ou transformações físicas de substâncias ou misturas. Com relação a conceitos usados nessa área da química, assinale a alternativa incorreta. Então, a quebra de ligação química é um processo endotérmico. Já a formação de ligações são processos exotérmicos. Dessa forma, a variação de entalpia para uma reação química vai depender do balanço energético entre quebra e formação de novas ligações. Bom, e aí? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, então. A forma alotrópica são as formas que a gente pode encontrar esse elemento na natureza. Então, a gente pode encontrar o carbono na forma grafite e o carbono na forma diamante. Mas qual deles é mais comum? Mais comum grafite, né? A gente encontra grafite, a gente até usa o grafite para escrever, já o diamante é bem mais difícil.
Então, é a forma alotrópica mais comum. Então, a gente chama ela de forma alotrópica mais estável. Já o do enxofre, não é tão usual assim a gente saber o que qual deles é mais comum. Então, é meio que fazendo exercício mesmo. Tipo, agora, nesse exercício, pesquisando, fazendo aqui, a gente sabe que o enxofre rômbico é mais comum, né? Mas ele não é assim como o diamante e o grafite. Então, como vocês podem saber, eu esqueci de trazer aqui uma tabela, mas eu podia ter trazido, sobre formas alotrópicas, tá? Se vocês quiserem, eu posso montar uma e mandar para vocês lá no grupo de vocês. Que aí tem mais também do fósforo. O fósforo pode ser encontrado na forma branca ou vermelho. Aí o enxofre, o grafite, eu não lembro de outros agora. Mas enfim, vou fazer esse material e mando para vocês, tá? Mas é isso. A forma mais estável é a forma mais comum dele. Tudo bem? Não, não é assim porque sim. É só porque nesse caso aqui acabou que foi porque, enfim, acabei não trazendo para vocês o que é cada um deles. Mas por que que o grafite é mais comum do que o diamante? Por conta das ligações, por conta das interações, da organização dos átomos. O grafite, ele existe em condições comuns de temperatura e pressão, e a organização dele vamos dizer que ele é menos organizado que o grafite, que o diamante, desculpa. Então, os átomos de carbono no grafite, eles não precisam se organizar, eles não precisam estar tão organizados para que o grafite exista. E também a gente não precisa ter altas pressões ou altas temperaturas para que esse grafite seja formado. Então, é meio que mais fácil de formar carbono grafite, porque as condições dele existir são menos especiais, vamos dizer assim. E já o diamante, não. O diamante, as ligações dele são mais fortes, vamos dizer assim. A organização dele, ele é muito mais organizado, ele precisa de pressões muito altas e temperaturas muito altas para que o carbono vire esse diamante. Então, a forma holotrópica é realmente a forma com que a gente encontra eles na natureza. Tudo bem? Então tá. Mas depois eu mando para vocês aí. E se eu esquecer, vocês podem me cobrar, tá? Mas acho que não vou esquecer, não. Então, aí agora é o exercício 7. A termoquímica estuda a energia e o calor associados a reações químicas e ou transformações físicas de substâncias ou misturas. Com relação a conceitos usados nessa área da química, assinale a alternativa incorreta. Então, a quebra de ligação química é um processo endotérmico e já a formação de ligações são processos exotérmicos. Dessa forma, a variação de entalpia para que uma reação química aconteça. Dessa forma, a variação de entalpia para uma reação química vai depender do balanço energético entre quebra e formação de novas ligações. E aí, vocês entenderam? Vocês conseguiram pensar no que está falando nessa alternativa ou não? Tá, então vamos lá. Quando a gente tem uma ligação química, esses átomos, vamos dizer que eles querem ficar juntos. Então, tem toda aquela parte dos orbitais, das ligações, das forças intermoleculares, das camadas de elétrons que estão sendo ocupadas e compartilhadas. Então,
quando esses átomos eles estão juntinhos numa ligação, eles querem permanecer assim. Então, para a gente quebrar essa ligação, a gente precisa fornecer energia. Energia suficiente para quebrar essa ligação que já existe. Já formações de ligações, no caso, a gente tem átomos ou moléculas separados, e aí eles meio que vão estar reagindo ali e vão formar ligações. Então, nesse processo de formar ligações, a gente vai ter uma liberação de energia para o meio. Porque eles estavam de uma maneira, sozinhos, e aí quando eles se juntam, eles liberam uma energia para formar essa ligação deles. E aí, como a gente tem numa reação química, a gente tem algo no início que vai se transformar em algo no final, a gente vai ter lá no início as quebras das reações, vamos dizer assim, para que eles possam se reorganizar e formar novas coisas no final. Então, a gente sempre vai ter essa troca. Por exemplo, a gente tem... Vamos voltar aqui. Por exemplo, pode ser aqui, a gente tem o grafite, o carbono grafite sozinho e o H2 sozinho. Então, vai estar quebrando ligações, formando ligações, até que a gente forme o C6H6. Então, nessas reações sempre vai ter quebras e formação de ligações a todo momento ali. E aí, a variação de entalpia, então, vai depender tanto da energia necessária para quebrar ligação, quanto da energia liberada na formação de novas ligações. Então, a A é verdadeira. Na B, diz que a variação de energia que acompanha qualquer transformação deve ser igual e oposta à energia que acompanha o processo inverso. Então, por exemplo, a energia que a gente precisa para formar, para reagir oxigênio e hidrogênio para formar a água, ela tem que ser a mesma, só que oposta, à energia que a gente tem quando quebra a molécula de água, formando H2 e O2. Não, e 2... que a gente forma H2 e O2. Tudo bem? Então, assim, sempre a reação direta e a reação direta e a reação inversa tem que ter a mesma quantidade de calor, só que elas são opostas. No caso, o grafite reagindo com H2 vai formar o C6H6. E aqui vai ter uma energia. Agora, se a gente inverter essa equação aqui, não é porque a gente inverteu que o ΔH vai mudar. Ele não pode mudar. Mas ele vai ter que ser invertido. Então, se antes era positivo, ele vira negativo. Se antes era negativo, ele vira positivo. Mas nunca muda o valor. Então, ela também está certa. Na C, diz que a entalpia de um processo pode ser definida como calor envolvido no mesmo, medida a pressão constante. A variação de entalpia do processo permite classificá-lo como endotérmico, quando absorve energia na forma de calor, ou exotérmico, quando libera energia. Bom, então, essa daqui, ela é verdadeira, tá? Porque a entalpia realmente é a quantidade de calor, a pressão constante é a definição de entalpia. E quando o processo é endotérmico, ele absorve calor, e quando é exotérmico, ele libera. Então, a C é verdadeira. A D, o fenômeno de ebulição. Ebulição é quando tu passa do líquido para o gasoso. E o de fusão é quando tu passa do sólido para o líquido. São exemplos de processos físicos endotérmicos.
são aqueles que a gente absorve calor. Então, na ebulição, a gente tem o líquido e ele passa para o gasoso. Então, esse sistema, a água, ela precisa absorver calor para aumentar a temperatura dela para mudar de fase. Então, tá certo também. E já a E diz que a lei de Hess afirma que a variação de energia deve ser diferente, dependendo se um processo ocorrer em uma ou várias etapas. Não, não é verdade, porque a lei de Hess, ela nos permite calcular a variação de energia de uma equação direta, que ocorre, então, em uma só etapa, a partir de reações que ocorrem em várias etapas. Lembra lá que a gente tinha uma equação que a gente não sabia a variação de entalpia, mas a gente tinha informações de várias outras equações que a gente tinha o valor de entalpia. Então, a gente ia manipulando essas equações até chegar no valor de entalpia da primeira equação. Então, não muda também. Se a gente pegar o valor de entalpia da reação em uma só etapa, ela vai ser a mesma que se a gente calcular ela em várias etapas. Por isso que ela é a errada. Quem falou que não tinha conseguido fazer essa, qual que tinha marcado? E por que achou que estava errado, né? Que aí... Marcou a D. Tá. É que a D eu não tinha passado essa parte ainda, né? A parte de variação de entalpia dentro das mudanças de estados físicos. Mas hoje ficou claro de por que a E e por que a D tá certa? Tá bom. Então eu vou para frente. Aqui no exercício 8 diz que sabe-se que a 25 graus Celsius, as entalpias de combustão em kJ por mol de grafita, gás hidrogênio e gás metano são, respectivamente, menos 393,5, menos 285,9 e menos 890,5. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto da entalpia da seguinte reação. Então, aqui a gente está reagindo grafite com gás hidrogênio, formando o metano. Tá, então agora, o que a gente precisa pensar de primeira, assim? Aqui diz que essas são entalpias de combustão. Então, a gente primeiro precisa pensar o que é a combustão. A combustão, então, é quando ocorre a queima dessas substâncias a partir do gás oxigênio. Então, sempre vai ser a substância que a gente está queimando, mais oxigênio, formando algo e água. A combustão, então, sempre vai estar gerando algo e a água. Então, aqui, quando a gente pensa nessas reações de combustão, a gente vai ter grafite mais oxigênio, formando gás carbônico. Tá, nesse caso aqui não tem água, né? Eu falei que forma sempre água. É porque a gente está considerando só realmente o carbono e o oxigênio. Mas, na verdade, nem sempre essa queima é completa e tudo mais, e aí a gente forma alguns outros produtos que acabam formando a água. Mas, nesse caso aqui, a gente vai sempre só considerar essa substância de fato e o oxigênio e vamos ver o que a gente pode estar formando, né? Então, aqui a gente tem um carbono que reage com o oxigênio formando CO2. Essa equação aqui, ela está balanceada. O H2 mais o oxigênio vai estar formando a água. E o metano vai estar formando o gás carbônico e a água.
Então, essas daqui são as equações de combustão desses três aqui. E a gente precisa chegar nessa equação aqui de cima. Então, a gente precisa manipular essas equações a fim de chegar nessa daqui. Então, o que a gente pode fazer? Aqui, a gente tem que o grafite está como reagente e aqui também. Aqui, o hidrogênio está como reagente e aqui também. Mas nesse caso aqui, o metano está como produto e aqui ele está como reagente. E aí, o mais fácil que a gente pode fazer é multiplicar isso daqui por 2 e inverter a última. A gente realmente pode inverter a primeira, mas a gente tem que inverter a primeira e a segunda e essa daqui, né? E aí dá um pouco mais de trabalho. Então, o que a gente pode fazer é inverter a última, que aí já resolve todo o nosso problema. Então, invertendo a última e multiplicando essa daqui por 2, a gente vai ter realmente aquilo que a gente precisa. Então, depois de fazer isso, né, depois de multiplicar... Ah, essa daqui eu fiz errado. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui esse slide. Então, multiplicando essa daqui por 2 e invertendo a terceira, a gente tem essas reações aqui embaixo, essas equações aqui embaixo. Então, essa daqui antes era negativo, passou a ser positivo, porque a gente inverteu ela. E essa daqui antes era 285,9, essa variação de entalpia, agora a gente multiplicou por 2 também, assim como todas as substâncias. Então, agora a gente pode cortar tudo que tem de igual. Ah, tá. Aqui a gente tem 1 mol de oxigênio e 1 mol de oxigênio. Somando, a gente tem 2 mols de oxigênio e aqui a gente tem 2 mols de oxigênio. Por isso que a gente corta esses daqui com esse daqui do outro lado. E aí, agora, somando todas essas reações aqui, a gente tem a equação que a gente precisava, aqui em cima, e a variação de entalpia, então a gente soma todas essas variações e a gente chega em menos 74,8. Tudo bem. Foi muito rápido. Tá bom. Camila? Oi? Posso aproveitar agora e pedir pro pessoal o nome para chamada? Pode? Pessoal, vocês já estão acostumados, já sabem o que fazer? Só mandar o nome no chat para eu poder registrar a presença de vocês. Obrigado, Camila. E aí, então, voltando aqui, a gente chega aqui à alternativa B. Vou esperar um pouquinho para a gente seguir em frente. Tá, e aí, alguma dúvida nessa daqui? Vocês tinham conseguido fazer ela ou não? Tudo certo? Tá. Então, vou para frente. Tá, essa questão da teoria é realmente essa questão de conseguir identificar o que é sistema, o que é vizinhança e onde que está acontecendo a nossa reação. Então, se vocês... eu acho que talvez seja um bom exercício em ficar interpretando esses problemas, né? Primeiro de tudo, entender o que o problema está dizendo, para depois tentar resolver ele. Mas com a prática a gente vai pegando, assim, né?
essa parte da fisicoquímica é uma parte que a gente acaba aprendendo mais com a prática mesmo, porque são muitos termos, muitas questõezinhas, e aí a gente, com a prática, a gente vai pegando o jeito de fazer. Então, acho que dá tempo de fazer mais algumas. Tem alguma que vocês querem que eu faça? Tipo, não, professora, por favor, faz essa. Ou eu posso seguir ainda assim, igual eu tô fazendo. Tá. Então, aqui no exercício 9, a gente é dado o valor de entalpia dessas duas substâncias aqui, da entalpia de formação delas. E aí, com essas informações, então, a gente pode calcular a variação de entalpia da reação, dessa reação aqui. E aí, como que a gente vai calcular isso, né? Bom, então a gente tem que lembrar que entalpia de formação de substâncias simples é zero. No caso, o alumínio e o magnésio são substâncias simples. Então, a entalpia de formação deles é zero. E aí, considerando essa equação aqui, a gente tem que a entalpia dos produtos, que é a variação de entalpia, igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí, o produto, então, vai ser o óxido de alumínio e o reagente vai ser o óxido de magnésio. E a gente tem os valores de entalpia de formação de cada um deles. Então, fazendo a conta, a gente chega em mais 142 quilojoules, que é a alternativa C. Que a gente pega, então, a entalpia do produto, que no caso é o Al2O3, que é o menos 1670. E aí, do reagente, a entalpia de formação dele é menos 604. Mas a gente tem 3 mols dele. Então, são 3 vezes menos 604. E aí, fazendo essa conta, a gente chega em mais 142. Tudo bem? Aqui sempre tem que lembrar de multiplicar pela quantidade de mol. Tem que lembrar que a variação de entalpia, ela é diretamente proporcional ao número de mols. Então, se são 2 mols, a entalpia também tem que ser multiplicado por 2. Ah, tá. Os outros vai ser zero, porque eles são simples. Então, sempre entalpia de formação de substâncias simples é zero. E aí, é por isso que a gente pode calcular. Tá? Então, vamos para frente. Tá, isso aqui é uma questão da UFSC, então é uma questão de somatória, que fala sobre a produção de amônia. Então, a importância da produção de amônia a partir do hidrogênio, utilizando o ósmio como catalisador, é enorme, seja do ponto de vista científico, técnico ou social. Ele pode ser mais bem aquilatado com um texto com o qual Václav Smil inicia seu extraordinário livro Enriquecendo a Terra. Qual seria a mais importante invenção técnica do século XX? Aeroplanos, energia nuclear, voo espacial, televisão e computadores estão entre as respostas mais comuns. Porém, nenhuma dessas invenções teve a fundamental importância da síntese industrial da amônia a partir de seus elementos. O viver das 6 bilhões de pessoas no nosso mundo poderia ser melhor sem o Microsoft Windows e a TV de 600 canais. E nem os reatores nucleares ou ônibus espaciais são determinantes críticos do bem-estar humano. Mas a única e mais importante mudança afetando a população mundial, sua expansão de 1,6 bilhões em 1900 para os atuais 6 bilhões, não teria sido possível sem a síntese da amônia. Então, a equação química que representa essa síntese da amônia é essa daqui. Então, a amônia, ela é produzida através dos seus componentes, né? Do nitrogênio e do hidrogênio. Então, a gente faz essa reação e a gente obtém a amônia. E aí, nesse caso aqui, a gente pode notar
que é uma reação que tem uma seta diferente, é uma seta de ida e de volta. Então, a gente diz que essa reação aqui é uma reação em equilíbrio. E a variação de energia dela é de menos 92 kJ. Vocês já estudaram princípio de Le Chatelier em reações de equilíbrio? Tá, então vamos lá. Vou tentar explicar para vocês aqui nesse pouco tempo de aula que a gente tem. Mas o princípio de Le Chatelier, ele diz que quando uma reação está em equilíbrio, uma reação em equilíbrio é assim, é quando ela, tanto a reação direta como a reação inversa, ela está acontecendo a todo momento. Ao mesmo tempo que a gente está produzindo produto, a gente também está produzindo reagente e fica nesse ciclo assim. Então, a reação direta e a reação inversa, elas têm a mesma velocidade e outros fatores iguais. Então, quando essa reação ela está em equilíbrio e a gente aplica uma força qualquer nessa reação a fim de mudar ela, por exemplo, se a gente aumenta a concentração de um reagente, a gente aplicou uma força externa que bagunçou esse equilíbrio que estava nessa reação. Então, o princípio de Le Chatelier diz que quando uma reação está em equilíbrio e alguma força externa é aplicada nessa reação, o equilíbrio tende a reagir de uma forma que diminua os impactos dessa força. Então, por exemplo, assim, se a gente aumenta a concentração de um reagente, essa reação ela vai fazer alguma coisa a fim de que essa força não bagunce tanto o equilíbrio e ela volte a ficar em equilíbrio. Então, é isso que ele diz. Então, vamos fazer aqui, e aí eu acho que só a primeira que não precisa do princípio de Le Chatelier. Kp e Kc. O Kp e o Kc, eles têm a ver com o princípio de Le Chatelier e tem a ver com equações em equilíbrio. Mas nesse caso aqui, a gente não vai precisar estar utilizando. A gente só vai olhar meio que a teoria do princípio de Le Chatelier. Nesse caso, só a primeira não precisa dele. Então, eu vou explicando ele ao longo das alternativas. E aí a gente vai vendo se fica claro isso para vocês, tá? O Kp e o Kc, eles têm mais a ver, na verdade, com equações em equilíbrio, né? São parâmetros que a gente calcula de reações em equilíbrio, mas eles não têm tanta relação assim com o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, sim, é bem comum em vestibular. Realmente por isso, assim, vocês vão ver que são regrinhas fixas, assim, sabe? Então, o vestibular meio que gosta disso. O vestibular gosta de coisa que a gente meio que a gente cria macete, que a gente estuda e cria uma forma de gravar. O vestibular gosta desse tipo de questão, né? O princípio de Le Chatelier, ele basicamente é isso. Tem como a gente entender o que acontece e por que acontece dessa forma. Mas ele é comum em vestibular, sim. Então, vamos só ver a primeira aqui. E aí, depois a gente começa com o princípio de Le Chatelier, de fato, assim. Então, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Então, nesse caso, a gente volta para a nossa equaçãozinha de produtos menos reagentes. E aí, a gente tem que, aqui diz que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Se for verdade isso, a gente tem um número menor, que a gente, então, diminui um número maior dele. E aí, com isso, essa variação é negativa. Então,
sim, é verdade, porque a variação aqui é negativa. Então, a 1 está certa. A 2 diz que um aumento da pressão desloca o equilíbrio químico para a esquerda, segundo o princípio de Le Chatelier. Bom, então como que a pressão vai afetar essas reações em equilíbrio, segundo o princípio de Le Chatelier? O princípio diz que quando a gente aumenta a pressão numa reação gasosa, então o aumento ou a diminuição da pressão só vai ter um efeito nessa reação se ela for gasosa. Se for em outros estados físicos, a pressão não vai estar alterando. Então, se a gente aumenta a pressão, vamos lá. Se a gente aumenta a pressão, o que a gente faz com o volume? Se a gente aumenta a pressão, a gente diminui o volume. É a mesma coisa que a gente pensar numa seringa. Se a gente tampa a ponta da seringa, tampa a pontinha dela ali, e a gente pressiona ali o pêndulo, eu acho que é, não lembro direito o nome, a gente vai estar aumentando a pressão. E a gente vai estar diminuindo o volume que o gás tem ali dentro da seringa. Então, numa reação gasosa, quando a gente aumenta a pressão, lembrando que essa reação está em equilíbrio, então tá tudo bem para eles. Se a gente diminuir a pressão, vai estar incomodando, porque eles vão ter menos espaço para estar se movimentando. Então, o que essa reação vai estar fazendo para meio que diminuir o efeito do aumento da pressão? Ela vai tender a ir para o lado de menor número de mols. Porque um menor número de mols significa uma menor quantidade de matéria. Então, uma menor quantidade de matéria para estar se movimentando nesse volume reduzido. Então, nesse caso aqui, se a gente aumenta a pressão, a reação vai deslocar para o lado de menor número de mols. Nesse caso, a gente tem 1 mol e 3 mols. Então, aqui nos reagentes, a gente tem 4 mols. E nos produtos, a gente tem 2 mols. Então, tende a deslocar o equilíbrio para a direita e não para a esquerda. Então, essa daqui é falsa. Tudo bem, essa explicação. Tá. Gente, já é 5:06. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar nem essa daqui, tá? O que eu posso fazer? Mandar ela para vocês de novo, tá? Esses slides, disponibilizar para vocês. E aí, olhem minha resolução. E aí, se surgir qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Eu acho que essa é a melhor alternativa. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham? Porque realmente não vai dar. Achei que ia dar para pelo menos terminar essa, mas acho que não vai dar, não. Tudo bem para vocês se a gente fizer desse jeito? Tá. Então, assim, tentem fazer as questões, tá? Vê se a minha explicação ali no slide soluciona as dúvidas de vocês. Eu já mando para vocês os números das questões que eu encontrei erro. Lá no grupo eu mando. E aí a gente faz desse jeito, tá? Se vocês tiverem tempo, na verdade, né, de fazer antes do simulado de vocês, seria bom. Então, qualquer coisa, tirem dúvidas comigo, tá? Não tem problema. Às vezes eu não posso responder na hora, mas depois eu respondo. Então, acho que a gente vai deixar assim, tá? Desculpem pelo atraso hoje, foi rapidinho, mas, né, acabou que prejudicou um pouco da aula. E é isso. A gente se vê depois do recesso.
Então, bom descanso para vocês, tá? Qualquer coisa me procurem. Bom simulado. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. E obrigada pela presença de vocês, tá? Então é isso.